gostaria de abrir com você no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos juntos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém. Lança o teu pão sobre as águas. Que texto lindo. Que passagem tão singela, tão pura, tão verdadeira, tão reveladora, que nos ajuda a viver de uma forma totalmente diferente da forma como o mundo quer nos ensinar a viver. O mundo procura trazer para a gente um sentimento de insegurança, e este sentimento de insegurança produz em você um espírito egoísta. Em face das dificuldades que o mundo apresenta, das crises financeiras que o mundo revela, economia instável, tantas situações que procuram trazer ao nosso coração insegurança, como será o dia de amanhã. E quando a gente então começa a assimilar desse espírito de medo que ronda as pessoas, que ronda uma sociedade, que ronda uma nação, quando nós estamos ainda agindo com base nos nossos padrões antigos, diante do medo atual, os padrões antigos nos levam a pensar o seguinte: eu preciso então, diante da insegurança do dia de amanhã, eu preciso ajuntar, eu preciso fazer celeiros, e o celeiro que eu tenho não é suficiente, eu tenho que construir maiores ainda, como o homem do Novo Testamento, que Jesus usa uma ilustração, dizendo: olha, eu tenho bens para a vida toda, e os meus celeiros eram pequenos, mas a minha prosperidade aumentou, então eu vou derrubar esses pequenos, e vou construir maiores e maiores e maiores, e chega um momento que ele tem armazenado tanto trigo, tanta bênção que Deus lhe deu, e ele diz para a sua própria alma, porque esse homem que faz isso é um homem solitário, é um homem que achou que ele está sozinho no mundo. Então, e diante das inseguranças do dia de amanhã, eu vou construir celeiros e pequenos, e depois maiores e maiores, e vai chegar um momento que eu tenho tanto, e eu vou dizer para a minha alma. Ele não diz isso para o outro, e ele não diz para Deus, ele diz para a sua própria alma, porque ele é egoísta, porque ele só vive para si. E o que ele diz para ele mesmo? Alma, tens em depósito para a vida toda. Agora regala-te, descansa, desfruta, porque você já não vai ter mais dificuldade nenhuma, em momento algum, porque você já armazenou para a vida toda. Segundo o padrão antigo, diante das incertezas e da insegurança do mundo, a gente se torna realmente egoísta. E a gente acha que a saída para o nosso futuro, ou saída para o momento de crise eventual futuro, é quanto mais ter, melhor. E vou juntar e ajuntar e ajuntar, e construir celeiros maiores, porque entendo que eu mesmo sou o meu provedor. Porque eu entendo que aquilo que eu faço será a minha garantia para o dia de amanhã.
E eu ignoro que, na verdade, numa outra perspectiva espiritual, o Senhor quer que a gente tenha uma outra mentalidade. Veja que em face da crise do dia de amanhã, a saída que o Senhor propôs ao sábio foi: reparte. Reparte com 7, reparte com 8, porque você não sabe o dia de amanhã. Na mentalidade humana e egoísta, em face dos problemas futuros, ou possíveis problemas futuros, ajunta, seja egoísta, olha somente para você, armazena o máximo que você puder, porque essa é a mentalidade daquele que não foi redimido. Essa é a mentalidade daquele que ainda não foi constrangido pelo amor de Deus. Essa é a mentalidade daquele que vive no isolamento e acha que toda a provisão para o tempo futuro depende única e exclusivamente de você mesmo, daquilo que você faz por si próprio. Mas na mentalidade do reino de Deus, a mentalidade que o Senhor procura incutir em cada um de nós, imprimir em cada um de nós, ela vai nos desprendendo de nós mesmos. E a gente começa a perceber que a provisão para a minha vida não está em mim mesmo. A provisão para a minha vida futura está no outro. A provisão de Deus para a minha vida está na coletividade. A provisão de Deus para a minha vida está num coração que viveu de tal maneira voltado para o outro, que ele descansa, porque no dia da crise não será a sua poupança, não será o seu investimento, e não serão as instituições financeiras que darão respaldo, mas sim o outro com quem você conviveu, o outro para quem você dividiu, o outro para quem você olhou, para quem você focou, porque essa é a mentalidade do reino. E a gente entende, amados, que Deus multiplica tudo o que é para ser compartilhado. Tudo o que é para ser compartilhado, Deus multiplica. Eu queria que você dissesse isso para o seu vizinho. Decorou? Você não esperava, né? Porque eu pedi para você falar para o outro, né? Deus multiplica tudo o que é para ser compartilhado. Será que a gente entende isso? Caiu na sua mão, se é para você, os juros vão comer. Se é só para você, a crise um dia vai bater a porta e vai comer. O ouro e a prata deste mundo são corroídos e são consumidos, se é só para você. Se é só para você, se você conseguiu olhar somente a sua necessidade, se você conseguiu olhar apenas o seu pequeno mundo, aquilo que vem para a mão, mas que não é dividido, que não é para ser repartido, a ferrugem consome, a traça corrói, ou o contrário, né? Ou a traça consome e a ferrugem corrói. Mas aquilo que, na verdade, vem para cada um de nós, imagina, amados, o milagre da multiplicação dos pães. Senhor, tem um menininho aqui com 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Para tão grande multidão. Para quem não entende o princípio espiritual, para quem vê os 5 pães e 2 peixes com a mentalidade humana e com a mentalidade egoísta, o que é isso para tão grande multidão? Porque na verdade a gente está acostumado sempre a viver egoisticamente falando. O homem natural vive de forma egoísta. Então 5 pães e 2 peixes não dá nem para ele. Quando ele pensa que é só para ele, então 5 pães e 2 peixes não saciam a sua própria fome, porque ele está acostumado a receber e pensar e fazer a conta do que dá para o gasto para ele. Então 5 pães e 2 peixes, o que é para tão grande multidão se não dá nem para mim? Mas quando passa pela mão de Jesus, e ele olha para a multidão, então é para repartir, é para compartilhar, é para dividir, é para lançar o pão sobre as águas, é para repartir com 7 e até com 8. Então, dê-me cá esses 5 pães e 2 peixes, porque eu vou orar e vou abençoar e vou entregar na mão de 12 homens, e esses 12 homens vão fazer sentar de 50 em 50, de 50 em 50. Então,
pode ir, porque estes 5 pães e 2 peixes, se eles vieram para serem repartidos, se eles vieram para serem compartilhados, então certamente vai se multiplicar. Então vai se multiplicar. O que nós entendemos que o Senhor está trazendo pelos princípios de Deus é uma cura para a nossa mentalidade. É a cura para o medo, é a cura para a insegurança, é a cura para aquele pensamento mundano que a gente tinha no passado, de achar que nada vai dar, que nada vai ser suficiente, aquele medo que impera e que domina as nossas ações. E ele está dizendo, reparte com 7 e até com 8. Olha como que é a matemática divina. Na matemática humana, bom, tudo bem, eu estou aprendendo que é para repartir. Então reparte com 7, pelo menos com 6. Foi isso que a Bíblia diz? Não, reparte com 7 e ainda com 8. Ou seja, a matemática divina é sempre para mais e não para menos. Na matemática humana, a gente pensa assim, fica meio regradinho, bom, já que é para ajudar, então pelo menos eu vou ajudar uma pessoa. Eu vou ajudar 3 pessoas, se não der para 3, pelo menos 2. Mas a matemática divina é como a matemática do elevador. Quando você está ali no limite do elevador, mas já tem uma pessoa apressada para entrar, cabe mais um, aperta que cabe mais um. É essa matemática de Deus, que faz com que não seja para menos, que seja para mais. Cabe mais um, dá para abençoar mais um, dá para pensar em mais alguém, dá para apertar um pouquinho mais a economia e ajudar um pouco mais, dá para dividir um pouco mais, porque a matemática divina é para mais. Por quê, queridos? Porque pode chegar um tempo em que você seja essa pessoa que está do lado de fora do elevador e alguém vai usar de misericórdia para com você e dizer, dá para você entrar também. Dá para você entrar no meu orçamento, dá para você entrar na minha economia, dá para você entrar na minha matemática. Então, quanto mais a gente aperta para caber mais um, quanto mais a gente dilata o coração para dizer, olha, eu já abençoo tanta gente, mas eu acho que eu vou abençoar um pouco mais. Como pastor, pensamos assim, já tem um rebanho para alimentar aos domingos, mas por que não abençoar um pouco mais? Vamos falar na internet, vamos compartilhar um pouco mais. Veja que as coisas que Deus vai nos dando não é somente dinheiro, é unção, é cura, é o pão de cada dia que a gente ora todos os dias. E eu acredito que todos os dias você tem feito a oração do Pai Nosso, e todos os dias eu oro, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E eu começo a pensar na igreja, dá o pão do emprego para quem está desempregado, dá o pão da cura para aquele pai e para aquela mãe que está gemendo com um filho doente em casa. Então o pão que ele precisa talvez não seja o dinheiro, mas será o pão da cura. Então traz o pão da cura hoje. Olhe para o outro que está cometido de câncer, e então oro, Senhor, vem o pão de cada dia para aquela família que está acometida do câncer. Então que venha o pão do milagre para aquela vida. É o pão do dinheiro, é o pão do emprego, é o pão da cura, é o pão do consolo, é o pão do ânimo para aquele que está num processo depressivo, terrível, tremendo. Mas vem com teu pão, Senhor, vem com teu pão e sacia a todos, e abençoa a todos. Aí chega uma hora que a gente começa a orar pela casa de Israel, orando pela nação de Israel. Abençoa os pães da revelação, para que eles possam compreender que Jesus é o Messias. Vem o pão sobre a tribo de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Aser, Benjamim, Manassés, Efraim, tribo de Dan. Vem sobre a casa de Israel o pão, dá-nos o pão. Todos os dias oramos pelo pão. Quem tem recebido do pão de Deus? Quem tem recebido o pão de Deus? Estamos orando por vocês, e eu acredito que vocês têm orado uns pelos outros. Mas eu pergunto agora, com o pão que Deus lhe dá, com o pão que Deus lhe deu,
Há um desafio: lança o teu pão sobre as águas. Sabe o que vai multiplicar a cura sobre a sua casa? Quando você ora por cura na vida dos outros. Sabe o que vai multiplicar as finanças na sua vida? Quando você é abençoado com finanças e você divide. Porque Deus multiplica tudo o que é para ser repartido. Se temos orado abundantemente: Senhor, dá sabedoria, dá entendimento, dá dinheiro, dá provisão, abre portas, Senhor, dá recursos, dá unção, dá cura, dá milagres, vem o teu pão de uma forma abundante. Sabe o que vai fazer com que este pão nunca acabe na sua casa, seja ele qual for? Seja o pão da provisão financeira, seja o pão dos dons, das oportunidades, da unção, da cura. Sabe o que vai fazer com que nunca acabe aquilo que Deus tem dado copiosamente e abundantemente sobre a sua família? O repartir, o dividir. Mas sabe o que mata a unção? Sabe o que fecha a torneira da unção? O espírito egoísta. Imagina o Senhor dividindo os talentos. E talentos a gente entende como talento, né? Talento musical, talento de dons. Mas o talento era dinheiro mesmo. Eu te dou um dinheiro, o talento, né? Era uma moeda, como o denário, o talento e tudo mais. Eu te dou um recurso. E ele deu 10 para um, deu 5 para outro e deu 1 para o outro. Porque viu que o que tinha 1 podia lidar com 1. O que tinha 5 é porque podia lidar com 5. E o de 10 porque podia lidar com 10. O de 10 multiplicou. O de 5 negociou e multiplicou. E o 1 agiu com esse espírito mesquinho. Enterrou. Não negociou. Não entrou em contato com pessoas. Não lidou com vidas, não lidou com gente. E o que ele fez? Enterrou. Porque ele pensou assim: eu sei que o Senhor é exigente e vai cobrar isso de mim. Então, eu vou te dar o que eu te dei. Eu vou te entregar o que o Senhor me deu. Vou te entregar o que eu te dei? Não. Vou te entregar o que o Senhor me deu. E então o Senhor, quando chegou, falou: servo mau, servo malvado. Em outras palavras, você não foi generoso. Você não negociou o que eu te dei. Você não entrou em contato com pessoas. Você não se comunicou. Você não trabalhou a horizontalidade. Você não trabalhou com as pessoas que estavam nos limites da sua vida e nas oportunidades da sua vida. Você não negociou. Você foi egoísta, você só pensou em você, você enterrou isso. E a parte foi entregue com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Uma coisa interessante que o Senhor está dizendo aqui. Ele está querendo me libertar de mim mesmo. Ele quer me libertar do medo. E Ele quer que eu me lance nas águas, acreditando de verdade que os princípios da semeadura se voltarão a meu favor. Se eu lanço meu pão sobre as águas hoje, um dia eu vou encontrar. Um menino que eu abraço hoje, uma criança que talvez eu cumprimente no final do culto, de pequenininha que é, e talvez é uma criança, mas que eu abraço, que eu beijo, e que eu ministro favor, carinho. Um dia eu vou envelhecer. Quem sabe não seja essa criança a quem eu abracei hoje, a quem eu lancei o pão da misericórdia, o pão do afago, do valor, da palavra de estímulo. Quem sabe daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu estarei com 62 anos. E o menininho de
10 anos, estará com 20. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de dias você vai achar. E lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe. Esse é o texto do não sabe. Você não sabe que mal virá sobre a terra. Você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Você não sabe as coisas de Deus. Você não sabe o mover do vento. Você não sabe para que lado que vai cair a árvore, se é para o norte ou se é para o sul. Você não sabe. A gente não sabe de nada. A gente achava que podia se aposentar com uma certa idade. E aí a gente então investiu tudo. Bom, naquele ano eu vou me aposentar e vou ficar tranquilo e não vou ter mais dificuldades. E de repente vem uma reviravolta governamental e diz: não, você não vai se aposentar quando você achava que ia. Você vai ter que trabalhar um pouco mais. E talvez você nunca se aposente. E há pessoas que há tempos atrás também levaram uma rasteira da economia nacional. Por quê? Porque eles ajuntaram e não dividiram, e não repartiram, e não trabalharam com as relações. E ajuntaram dinheiro. Aí veio o plano Collor, e de um dia para a noite, do dia para a noite, ou da noite para o dia, na verdade, literalmente, da noite para o dia, foram consultar a conta bancária. O dinheiro tinha sido confiscado. E eles não tinham mais. E eles se desesperaram. E quantas notícias nós ouvimos. O cara pegou o carro e bateu no primeiro poste que ele encontrou. Outros tantos deram cabo de sua própria vida. Por quê, queridos? Porque infelizmente eles não foram alcançados com o olhar do Evangelho, com o valor do Evangelho. Porque se o Evangelho tivesse entrado no coração dessas pessoas antes, ao invés de confiar nas instituições financeiras ou nos planos governamentais, ao invés de confiar no banco ou no seu próprio trabalho, na sua própria vida, no seu próprio investimento, ao invés de terem feito isso, o que eles deveriam ter feito? Deveriam ter repartido com 7 e com 8. Por quê? Porque durante aquele período de ausência de dinheiro e de ausência de provisão, mesmo que não fosse por intermédio destes 7 ou 8 para quem ele dividiu, porque a questão não é depender agora do 7 ou do 8 para quem eu investi, ou com quem eu lidei na hora da minha semeadura. Não é olhar para as pessoas, mas é olhar para Deus, que sabe que você, durante o tempo em que você teve a oportunidade de abençoar as pessoas, a sua colheita virá de Deus. Nem dos 7, nem dos 8, para que a tua confiança não seja neles, mas no Deus que honra o princípio que Ele mesmo estabeleceu. Às vezes a gente não entende, queridos, que quando as nuvens estão cheias de água, cai água. E na tempestade as árvores caem. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que você vive numa nação em que, de tanta corrupção acumulada ao longo dos anos, a corrupção bateu a nossa porta, de todos nós. A chuva está caindo. A crise chegou economicamente falando. De tanto se roubar, um dia já não tem mais de onde se tirar dinheiro. E as árvores caem. E se ela cai para o norte, caiu para o norte. Se cair para o sul, caiu para o sul. Se afetou os idosos, afetou os idosos. Se afetou a saúde, afeta a saúde. E aí você olha, para todos os lados, é o hospital abarrotado, sem recursos, dinheiro, sem leito, sem maca,
sem dinheiro. É disso que o sábio está dizendo: olha, você não sabe que mal virá sobre a terra. Então você não sabe mesmo. Eu também não sei. Por isso, se eu hoje estou confiando, não, mas eu vou então investir na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores é confiável. Você não sabe para que lado que a árvore vai cair. Se é para o norte, é para o norte. E se cair ali, ali ela ficará caída. Se é para o sul, se a árvore cair na Bolsa de Valores, caiu lá. Se a árvore cair na aposentadoria, vai cair lá e vai ficar. Então você não sabe. Você não sabe. Às vezes a árvore cai na minha casa, eu não sei. Então, por não saber, eu não vou criticar a sua casa, eu vou orar pela sua casa. Eu não vou julgar aqueles outros que de repente não conseguiram ter um sucesso no casamento. Eu não sei. Então eu tenho que ser misericordioso com todo mundo. Sabe por quê, queridos? Porque a vida, ela dá muitas voltas. E às vezes nós temos um olhar julgador e julgamos: olha, como pode acontecer? Isso aconteceu naquela família, e isso e aquilo e tal. Calma, querido, porque teu olhar tem que ser de misericórdia. Porque seus filhos hoje são pequenos, mas amanhã também eles vão casar, eles vão ter experiência conjugal. E se o teu olhar foi duro, foi pesado demais, você não sabe se a árvore eventualmente vai cair no seu arraial, você não sabe. Então reparte misericórdia. Reparte graça. Reparte favor. Reparte o melhor que você pode repartir, do pão que Deus tem lhe dado, da sabedoria que Deus tem lhe dado, da unção que Deus tem lhe dado, dos recursos financeiros que Deus tem lhe dado, porque você não sabe de nada. Ouvindo o testemunho de um pastor Caio Fábio, ele compartilha que na década de 80, ele, pastor, passou por uma situação muito difícil, porque uma pessoa, um colega, o colocou numa situação financeira crítica, e ele pensou: meu Deus, o que eu vou fazer agora por causa dessa pessoa? Eu vou ter que vender minha casa. E ele passou por uns dias atribulados e ansioso e preocupado, e de repente um amigo viu o semblante dele entristecido, conversou com ele e disse: pastor, o senhor está passando por alguma necessidade? E ele falou, contou a história, e aquele amigo juntou o que ele tinha. O pastor tinha alguns materiais, esse amigo juntou esse material, disponibilizou, enfim, recebeu um entendimento para fazer como ajudá-lo naquela necessidade. A dívida foi quitada, o problema foi resolvido, graças a Deus, e ele pode ficar com seu coração tranquilo por aquele problema, mas muito agradecido em relação àquele irmão. Os anos se passaram, aquele irmão era um grande empresário, mas os anos se passaram, e houve um problema econômico, que esse empresário quebrou, mas quebrou, a ponto dele ter que se virar, sabe com o quê? Tirar veneno de cobra, para vender para o Instituto Butantan em São Paulo, para sobreviver. Tirar veneno de cobra, vender o veneno e com valor sustentar a família. E a gente pode ficar pensando assim: puxa, mas esse homem não foi generoso com aquele pastor? Como era generoso com tantas pessoas? Como é que Deus permitiu que ele quebrasse? Para que ele aprendesse que no ciclo da vida, quando você abençoa as pessoas, Deus vai usar as pessoas para te abençoar. E então esse pastor,
no meio da crise desse empresário, chegou e disse o seguinte: olha, fica tranquilo, porque enquanto eu tiver recursos, a sua família não vai passar necessidades. E por 2 anos, esse pastor retribuiu o favor e ajudou a sustentar a família do empresário por 2 anos inteiros. Eu não sei para que lado que a árvore vai cair. Eu não sei. Se é para o norte, vai ficar lá. Se é para o sul, vai ficar lá. Eu não sei. Passou mais um tempo. Esse empresário então chegou para o pastor e disse: pastor, muito agradecido. Não precisa mais a partir de agora, porque agora eu já estou de pé. Aleluia. Já estou de pé. Passou mais um tempo, porque a vida dá muitas voltas, né? Uma montanha russa, altos e baixos, altos e baixos. Esse empresário procurou o pastor de novo para dizer: como é que está o senhor? E ele disse: estou no meu limite. Praticamente o que entra, sustento a casa, sustento a família. E então esse empresário chegou para ele e disse: pois bem, está na hora de eu retribuir o favor. E mais uma vez ajudou. E recorreu. E socorreu. Porque o princípio da semeadura, reparte com 7. E se você puder, esforça-te um pouquinho mais, porque a matemática de Deus é para cima, não é para baixo. Porque você não sabe para que lado vai cair a árvore. E talvez hoje você possa ainda perguntar o seguinte: pastor, mas eu não tenho hoje oportunidade de abençoar ninguém. A Bíblia nos diz, nessa mesma passagem: aquele que olha para o vento, nunca semeará. Tem gente que pensa o seguinte: deixa eu casar primeiro a minha filha mais velha, ou meu filho mais velho, e depois eu estou livre para ser uma bênção para o reino de Deus. Você está olhando para o vento. Você está olhando para circunstâncias favoráveis. Aquele que olha para circunstâncias favoráveis, aquele que acha que nunca está pronto, não, eu vou esperar uma melhor oportunidade, eu vou esperar a nuvem vir para o sul ou para o norte, não, eu vou esperar uma condição melhor para abrir a minha casa, eu vou esperar uma melhor situação para falar do Evangelho. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do pão de cada dia que Deus nos abençoa. Com certeza, cada um de nós tem um pão de cada dia. Um dom, uma oportunidade, um recurso financeiro, um conselho. Cada um de nós tem algo para dar. Mas a Bíblia diz que aquele que está constantemente esperando uma melhor oportunidade, o mover das nuvens mais favorável, a Bíblia diz que aquele que está constantemente olhando para as circunstâncias nunca vai semear e consequentemente nunca vai colher. Então, do que eu preciso? Revelação. Que revelação, pastor? Qual é o pão que abundantemente me é provido todos os dias? Me é provido todos os dias. Do que eu tenho, do que Deus me deu, das oportunidades que Deus me deu, o que eu tenho? Revelação para ver. Revelação para discernir. Revelação para compreender estas coisas. E então tomar a decisão. A decisão de semear. A decisão de semear. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então pela manhã semeia. Pela manhã compartilhe. Pela manhã ore, distribua.
reparta. Se é recurso financeiro, é o que Deus tem lhe dado. Se não é isso, um conselho, uma palavra, uma oportunidade de orar, lançar o pão sobre as águas, porque um dia todas essas coisas voltarão para você. Para finalizar, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Se pois o homem viver muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, lembre-se dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. No final, essa tradução, tudo quanto sucede é vaidade. Na verdade, o sábio está querendo dizer o seguinte: tudo na vida é passageiro. Diga isso para o seu vizinho, tudo é passageiro. Então, se é passageiro, aproveita as oportunidades. Se é passageiro, aproveite as oportunidades. Se é passageiro, aproveite as oportunidades. Por quê? Porque o tempo da bonança, ou o tempo da prosperidade, ou o tempo da saúde, pode também ser passageiro. Bem como o tempo da adversidade, da escassez, da angústia, também é passageiro. Então aprenda a olhar para trás e compreender que a vida tem que ser uma vida de semeadura, em que numa determinada ocasião eu terei muita oportunidade de repartir. Então eu devo aproveitar a oportunidade, porque doce é a luz. Que bom poder compartilhar, que bom poder ver o sol, que bom poder ver amanhã, ver o dia. Que bom poder ter recursos, ter dons, ter talentos que eu possa compartilhar. Como é bom ver o dia, como é bom ver a luz. Então aproveite a oportunidade para você fazer o seu melhor. Mas também olhe para trás e veja aquele período em que você entrou num período de trevas. Foi um tempo difícil. Tempo difícil no seu casamento. Foi difícil, não foi? Tempo difícil de uma enfermidade que não queria ceder. Foi difícil. Mas não se desanime com nada, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Os dias maus também são passageiros. Tudo que sucede é vaidade. Tudo que sucede é vão como uma nuvem que vem e que passa. Mas o que fica? O que você semeou. O que fica é o que você semeou. Que Deus nos dê entendimento acerca de todas essas coisas nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar? Queria te convidar a vir aqui à frente. Vamos orar, queridos. O Senhor está abrindo o nosso coração nessa manhã, para a gente poder perceber os nossos caminhos, as nossas oportunidades, os nossos recursos. O Espírito Santo mesmo vai lhe dirigir acerca de todas as coisas. Vai ampliar o seu entendimento. E nós vamos entrar, tenho certeza disso, nós vamos entrar num fluxo de generosidade. Entraremos num fluxo e num ciclo de generosidade, de compartilhamento, onde ninguém mais será uma cisterna rota que não retém as águas. Não, você não será mais uma cisterna, um poço que não consegue reter águas. Não, você vai ser uma pessoa que vai ter tanta água porque você compartilha água. O mar morto é mar morto porque ele só recebe água. Ele não libera água para nenhum outro lugar, só recebe, não compartilha. É mar morto.
Mas mesmo o Mar Morto um dia vai receber água doce. Está prometido isso lá em Ezequiel. Mesmo o Mar Morto já está recebendo águas doces que vão curar essas águas mortas. E eu oro hoje para que as águas do trono de Deus possam invadir o seu coração, possam invadir o meu coração. E tudo que é egoísmo, tudo que é medo, tudo que é ação solitária, só em meu próprio benefício ou em benefício da minha própria casa, essa concepção será mudada, porque vamos compreender que tudo que é para ser repartido, Deus multiplica. Senhor, oramos nesta hora. Põe a mão no teu coração, querido. Pai, nós oramos agora para que as tuas águas que descem do trono, possam agora invadir o nosso coração. Amém, meu Deus. E se há em nós alguma água parada, alguma água característica do Mar Morto dentro de mim, vem com as tuas águas que saram, que curam. Vem, Senhor. Para que dentro do meu coração haja vida, Amém, haja peixe, amém. haja semente, Amém, haja árvore, amém. haja fruto, Amém. haja multiplicação, haja crescimento. Senhor, oh Deus, vem com as tuas águas hoje, agitar as águas do nosso coração. Sim. Se o nosso coração se tornou como Mar Morto, parado, que só recebe e não desemboca em nenhuma outra direção, e não libera em nenhuma outra direção, Senhor, faz algo novo. Sim, Senhor. Faz algo novo na minha vida, faz algo novo na vida do meu irmão, da minha irmã, faz algo novo na vida da igreja. Arranca de nós o medo, a incerteza, Amém, a insegurança, Deus, amém, Senhor. a confiança no lugar errado. Arranca. Amém. Às vezes confiamos nos nossos investimentos, na nossa poupança, na nossa aposentadoria. Pai, elevamos nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa confiança está nos princípios que esse Deus tremendo estabeleceu, na lei da semeadura, que se manifesta através de um coração generoso, de um coração liberal. Por isso, Senhor, hoje, Senhor, quando oramos mais uma vez, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então queremos, no espírito do que o Senhor nos ensinou, na medida em que nos liberas do teu pão, queremos repartir esse pão. Amém, Senhor. Se o Senhor traz o pão da cura na minha vida, eu quero orar para que outros sejam curados também. Amém, Senhor. Se o Senhor tem suprido as minhas necessidades financeiras, eu quero, ó Deus, que a minha família, que a minha casa seja uma casa generosa, que reparte, que divide, que retribui. Oh Deus, porque não sabemos que mal virá ou poderá vir sobre a terra. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos este entendimento e transforma o nosso coração. Quebra todas as cadeias de individualismo, de egoísmo, Amém. de egocentrismo. Em nome de Jesus. Quebra, Senhor, hoje. Quebra hoje, Senhor. Quebra hoje, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Porque queremos ter um coração segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, Pai, cura as enfermidades no meio da tua igreja. Cura as enfermidades. As enfermidades. Queria que a Noemi orasse um pouquinho, Noemi, orando pela igreja, orando pelas necessidades. Oh, Jeová Rafa, o Deus que cura. O desejo do teu coração é que sejamos curados. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te sara, Senhor, com o teu toque sarador, com o teu toque de poder, de vida, de ressurreição. Vem tocar agora. Vem tocar agora o enfermo de alma, o enfermo na mente, o enfermo de traumas.
Oh, vem tocar, vem tocar. Vem tocar o físico. Vem tocar o físico. Toca agora, Senhor. Toca agora, ó Deus, o coração. Toca agora os pulmões. Toca agora os rins, o fígado. Toca, Senhor, o pâncreas. Toca, Senhor, os ossos. Senhor, toca o tumor cerebral. Em nome de Jesus, nós amaldiçoamos agora toda célula de câncer. O câncer que tem tomado o esôfago, o estômago, o intestino, o reto, a bexiga. Toca agora, Pai, em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus sobre os teus filhos e filhas que têm clamado o teu toque nesta manhã. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. O Calvário não foi em vão. Nos apropriamos agora. Nos apropriamos agora de toda a cura, de todo poder curador. Em nome de Jesus, vem curar agora. Vem curar. Amaldiçoamos o câncer no cérebro. Amaldiçoamos os nódulos no pulmão. Em nome de Jesus, vem limpar agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, flua neste lugar a tua vida. Todo desejo de morte, todo desejo de morte, de suicídio, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos pensamentos malignos, todo desespero, meu Deus, toda angústia. Oh, Senhor, toca agora, Pai. Toca agora. Chamamos agora o poder de vida, o poder de vida, o poder de vida entrando nos corações. Toda tristeza expulsamos agora em nome de Jesus. Toda dor de alma que tem trazido tanta enfermidade nos ossos, tanta enfermidade, a síndrome do pânico, a depressão, a artrite, a artrose, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Toma, Senhor, toma todo o nosso ser, corpo, alma, espírito. Nesta manhã enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche-nos com a tua vida. Enche-nos com a tua vida, Pai. Toca-nos agora, toca-nos. Somente o toque de Ti. Somente o toque de Ti é que precisamos. Somente o Teu toque. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria que a igreja orasse comigo. Pai Celestial, Pai Celestial, eu ouvi a Tua palavra. eu ouvi a Tua palavra Nesta manhã. nesta manhã. E eu recebi o Teu convite. Eu recebi o Teu convite. Eu entendi Eu entendi que o Senhor está me chamando que o Senhor está me chamando para viver para viver de uma forma diferente, de uma forma diferente, com valores e princípios diferentes. com valores e princípios diferentes. Eu estou arrependido E eu estou arrependido de viver de viver a moda antiga, a moda antiga, com os valores deste mundo, com os valores deste mundo, ditando meu comportamento. ditando meu comportamento. Eu me arrependo Eu disso. me arrependo disso. E hoje quero morrer para mim mesmo para mim mesmo e viver somente para Ti. e viver somente para Ti. Eu recebo Teu Filho amado, Eu recebo Teu Filho amado, Jesus Cristo, Jesus Cristo, em meu coração, em meu coração, como meu Senhor como meu Senhor, e meu Salvador pessoal. meu Salvador pessoal. Ensina-me E ensina-me a viver a viver na Tua na presença. Tua presença. Confesso Jesus Cristo Confesso Jesus Cristo como meu Senhor como meu Senhor e meu e Salvador meu Salvador para sempre. para sempre. Amém. 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 Aleluia.